Olá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, define muito o tipo de sociedade em que a gente quer viver: as políticas de proteção social. Uhum. A nossa fonte é um texto bem denso chamado 19 Programas de Proteção Social. E a nossa missão aqui é desvendar o que são essas políticas, como elas funcionam para combater a pobreza, especialmente a infantil. Que é um ponto crucial. E, talvez o mais complexo, como elas enfrentam o fantasma da exclusão social. Exato. E é ótimo começar alinhando os conceitos, né? Porque quando a gente fala em proteção social, muita gente pensa logo numa ajuda financeira, um auxílio. Sim, a primeira imagem que vem à mente. Pois é, mas o conceito é muito mais amplo. É um conjunto de ações para proteger os mais vulneráveis. Isso envolve dinheiro, sim, mas também, e talvez principalmente, acesso a serviços cruciais como saúde, nutrição, educação. Entendi. No fundo, a gente está falando direto do primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é erradicar a pobreza em todas as suas formas. Nada menos que isso. Certo. Então, para a gente começar a entender as soluções, primeiro a gente precisa ter uma dimensão clara do problema. E uma coisa que me chamou muita atenção na fonte foi que até a forma como a gente mede a pobreza muda radicalmente dependendo de onde olhamos no mapa. Essa distinção é a chave de tudo. Nos países mais ricos, sabe, os da OCDE, a pobreza é medida de forma relativa. Relativa. Como assim? Ou seja, não se trata necessariamente de não ter o que comer, mas de estar muito, muito atrás do padrão de vida médio daquele país. A linha de corte mais comum é ter uma renda familiar que é menos da metade da renda mediana nacional. Ah, entendi. Já nos países de baixa e média renda, a história é outra, né? Absoluta. É uma linha fixa, um valor em dólares por dia, que define se você tem o mínimo para sobreviver ou não. E quando a gente olha os números, o contraste deve ser brutal. É brutal. O texto mostra que nos países da OCDE, a taxa de pobreza relativa varia bastante. Nos países nórdicos, tipo Finlândia e Noruega, ela fica ali em torno de 6,5%. O que já é bastante gente. Sim, mas em outros membros, como México, Turquia e Grécia, esse número salta para 16,5%. Nossa. E o que é fascinante não é só a diferença no número, mas o que ele sugere. A fonte conecta diretamente essa alta pobreza nesses países com uma alta desigualdade de renda. Perfeito, a observação é essa mesma. O que me faz pensar que o problema ali talvez não seja uma falta de riqueza no país como um todo, mas um problema de distribuição, né? É para pobreza absoluta. Aí os números ficam ainda mais alarmantes. E o que o texto diz sobre isso? Nos países de baixa e média renda, a fonte aponta que mais da metade da população vive com menos de $5 por dia. Mais da metade? E o epicentro dessa crise está na África subsaariana e no sul da Ásia. E tem aquele recorte ainda mais dramático, né? O da pobreza extrema. Menos de $1,90 por dia. Exato, e os dados são de doer. 43% da população na África subsaariana. É quase uma em cada 2 pessoas. É difícil até de imaginar. E é aqui que a análise toma um rumo ainda mais sombrio quando a gente coloca o foco nas crianças. Sim, os números são chocantes. O material diz que as crianças são 34% da população mundial, mas representam 46% das pessoas em pobreza extrema. Quase metade. Como isso é possível? Quer dizer, isso significa que uma criança tem uma chance muito maior de ser extremamente pobre do que um adulto? Exatamente. E nos 35 países mais pobres do mundo, a situação é inacreditável. Mais da metade das crianças vive nessa condição. Mas por quê? Por que essa vulnerabilidade tão grande na infância? A fonte nos ajuda a entender isso e aponta 3 fatores cruciais. O primeiro é a idade dos pais. Geralmente, pais de crianças pequenas são mais jovens, estão no início da carreira, com salários menores, menos estabilidade. Faz todo sentido. O segundo, e talvez o mais importante, é biológico. O cérebro de uma criança pequena está num ritmo de desenvolvimento frenético, sabe, formando conexões neurais a uma velocidade que nunca mais vai se repetir na vida. Ele é como uma esponja, absorvendo tudo do ambiente. Exato. E a pobreza com o estresse, a má nutrição, a falta de estímulos, é um ambiente tóxico para esse cérebro em formação. E o terceiro ponto?
é a total falta de agência da criança. Uma criança pequena não escolhe onde mora, o que come, se vai para a creche ou não. Ela é totalmente dependente das condições que os adultos ao redor dela conseguem oferecer. E a conclusão que o texto tira disso é devastadora, né? Os efeitos da pobreza vivida na primeira infância são muito mais profundos e duradouros. As cicatrizes, tanto neurológicas quanto emocionais, podem durar a vida inteira. Isso prepara o terreno para a gente entender por que as políticas de proteção social focadas na infância não são só uma questão de justiça, mas de inteligência estratégica para qualquer país. Exatamente. Esses números sobre a pobreza infantil são realmente desoladores. E a reação natural é perguntar, então, o que funciona? E é aqui que a fonte nos apresenta uma das ferramentas mais discutidas no mundo, os programas de transferência de renda condicionada, os TRCs. Sim, e o texto faz uma boa distinção aqui. Existem as transferências incondicionais, que é basicamente dar dinheiro sem pedir nada em troca. Certo. Existem os auxílios por filho, bem comuns na Europa. E existem os TRCs, que viraram um modelo exportado para o mundo todo. A ideia é transferir o dinheiro, desde que a família compra algumas contrapartidas. E o grande exemplo que a fonte explora é o Progresa do México, Que depois virou Prospera, né? Isso, o Prosperar. A lógica dele é bem clara. A família recebe o dinheiro se as crianças frequentarem a escola e se todos forem aos postos de saúde. O que é brilhante na lógica por trás disso é que ela ataca diretamente o que os economistas chamam de custo de oportunidade. Custo de oportunidade? Pensa assim, para uma família muito pobre, manter uma criança na escola tem um custo duplo. O custo direto do material, do transporte, e o custo indireto, que é a renda que aquela criança poderia estar gerando se estivesse trabalhando. Ah, entendi. Então o programa essencialmente compra o tempo da criança para que ela possa estudar. Exatamente. Ele não só alivia a pobreza imediata com o dinheiro, mas tenta quebrar o ciclo no futuro, investindo em capital humano, na saúde e educação das crianças. Faz todo sentido. E o Próspera ia além. A fonte destaca que ele fornecia suplementos nutricionais específicos para crianças pequenas e gestantes, focando naquela janela crítica de desenvolvimento cerebral que a gente mencionou. E a pergunta que não quer calar: funcionou? A fonte traz avaliações de impacto muito rigorosas sobre isso. E os resultados na área da saúde e nutrição foram impressionantes. O que eles viram? Houve uma queda de 17% na desnutrição em crianças com menos de 2 anos. As visitas de saúde pré-natal aumentaram e as doenças infantis caíram 11%. Uau! E a pobreza entre as famílias beneficiadas, obviamente, também diminuiu de forma substancial. Mas espera um pouco. Se a desnutrição caiu tanto e as crianças estavam mais saudáveis, isso se refletiu em melhores habilidades cognitivas, em melhor aprendizado? Essa é a observação mais crítica da fonte. E a resposta é não. Acto não encontraram um aumento significativo nas habilidades cognitivas das crianças, e a hipótese principal para isso é uma falha no desenho do programa. Que falha. Ele exigia frequência na escola primária, mas não na pré-escola. Ele perdeu justamente a janela de oportunidade mais importante para o desenvolvimento do cérebro. Que insight poderoso. Mostra que só dinheiro e saúde básica podem não ser suficientes. Mas o texto menciona um outro benefício do programa, um benefício meio inesperado, que foi a criação de uma plataforma. O que é isso? Sim, e esse ponto é crucial. Para um programa como o Próspera funcionar, o governo mexicano precisou criar um cadastro nacional gigantesco, identificando quem são, onde estão e como vivem as famílias mais vulneráveis do país. Ah, entendi. Uma vez que você tem esse mapa da vulnerabilidade, você pode usá-lo para direcionar dezenas de outros programas, certo? Desde campanhas de vacinação até educação parental. A transferência de renda vira a porta de entrada. Exatamente. Essa plataforma se tornou um modelo que inspirou o mundo todo, inclusive o Brasil com o cadastro único. Ok, então já vimos como as políticas podem atacar a pobreza monetária. Mas a análise da fonte vai além e mergulha num tema ainda mais espinhoso: a exclusão social. E o primeiro exemplo é o das comunidades ciganas na Europa Central e Oriental. A situação descrita ali é de uma exclusão histórica que já dura milênios, e o texto não economiza nos detalhes.
O que ele diz? Citam um exemplo específico de uma aldeia em Kosovo, onde famílias ciganas vivem espremidas em áreas industriais contaminadas ao lado de ferrovias. As crianças têm níveis altíssimos de chumbo no sangue. Nossa, que imagem forte. Isso causa danos neurológicos permanentes, né? Exato. E o texto quantifica o impacto disso. A expectativa de vida nessas comunidades pode ser até 10 anos menor que a da população geral. 10 anos. E a matrícula na educação pré-escolar, que a gente sabe que é crucial, é apenas uma fração da registrada entre as crianças não ciganas. É a exclusão em todos os indicadores. É um cenário desolador. Mas, assim como antes, a fonte também busca apontar caminho certo. Não fica só no diagnóstico. Não fica. E a solução aqui não vem só de uma política de cima para baixo. A fonte destaca o papel fundamental do ativismo da sociedade civil. Um exemplo citado é a Romani Early Years Network. Uma rede. E o que essa rede faz na prática? É uma rede que junta ONGs, acadêmicos e, o mais importante, lideranças das próprias comunidades ciganas. Ah, isso é fundamental. Eles trabalham em várias frentes, pressionando governos para incluir as crianças ciganas nas políticas, capacitando profissionais de saúde e educação e empoderando as próprias famílias para que elas exijam seus direitos. Mostra que a proteção social eficaz contra a exclusão profunda depende dessa parceria, né? Entre Estado e sociedade civil organizada. Com certeza. E a fonte traz um segundo grupo que enfrenta barreiras similares, as crianças com deficiência. Sim. E aqui a fonte começa com uma definição muito importante, que muda toda a nossa perspectiva sobre o que é deficiência. A definição vem da OMS e diz que a deficiência não é um atributo da pessoa, não é algo puramente biológico. Como assim? A deficiência é vista como o resultado da interação entre a condição de saúde da pessoa e as barreiras impostas pelo ambiente. Me dá um exemplo. Uma pessoa que usa cadeira de rodas tem uma limitação de mobilidade, mas essa limitação só se torna uma restrição de participação na sociedade se não houver rampas, elevadores, banheiros adaptados. Entendi. A deficiência está na escada, não na pessoa. Exatamente. Essa é uma virada de chave fundamental. Muda o foco de consertar a pessoa para consertar a sociedade, removendo as barreiras. E como essa exclusão se manifesta na vida das crianças pequenas? O texto descreve um ciclo vicioso. Começa com um estigma, às vezes desde o nascimento. Essas crianças são muitas vezes excluídas de programas de aprendizagem, de brincadeiras, e o dado mais alarmante: a esmagadora maioria delas, em países de baixa e média renda, simplesmente não frequenta a educação pré-primária. Elas já começam a vida em uma situação de apartheid educacional. E mais uma vez, a fonte nos mostra exemplos de que é possível reverter esse quadro. Sim. Um exemplo inspirador vem de Mumbai, na Índia. Lá, creches comunitárias decidiram se tornar inclusivas. E não foi só abrir as portas, imagina. Não mesmo. Eles treinaram os professores, trouxeram apoio de terapeutas, adaptaram o espaço físico. Foi um trabalho completo. E qual foi o resultado? O resultado foi que mais de 1.000 crianças com deficiência, que antes estariam isoladas em casa, conseguiram não apenas frequentar a creche, mas depois fazer a transição para salas de aula inclusivas no ensino fundamental. Que incrível! Mostra que a inclusão é possível, mas exige intencionalidade, investimento. Exige preparo, né? E tem também um exemplo em nível de política nacional que o texto cita. A Lei IDEA, dos Estados Unidos. IDEA. É a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências. E é interessante entender o contexto. Em 1975, antes da lei, só 1 em cada 5 crianças com deficiência estava em escolas públicas nos Estados Unidos. Só 1 em cada 5. É um absurdo. Era um cenário de exclusão total. A Lei IDEA virou o jogo. Ela garantiu por lei o direito a uma educação pública, gratuita e apropriada para toda criança e estabeleceu a inclusão no ambiente menos restritivo possível. Na prática, a sala de aula comum, sempre que viável. Exato. É um exemplo de como uma legislação forte pode redesenhar um sistema inteiro. Uau!
Então, depois dessa viagem toda, o que a gente tira dessa análise? Fomos dos números globais da pobreza aos detalhes de um programa no México e depois mergulhamos nessas questões profundas de exclusão. Para mim, a principal conclusão é que, embora os problemas sejam gigantescos, eles não são uma fatalidade, sabe? A fonte nos mostra, com exemplos concretos, que as sociedades podem sim tomar medidas eficazes. Uhum. As políticas de proteção social, quando bem desenhadas, são uma ferramenta poderosa para construir um piso de dignidade. Elas são a antítese da exclusão. E para encerrar, um último pensamento para reflexão. Um ponto que ficou martelando na minha cabeça foi o do programa mexicano. Ele foi um sucesso em nutrição, mas falhou em melhorar as habilidades cognitivas, possivelmente por não incluir a pré-escola. Sim, essa é uma lição crucial e levanta uma questão provocadora. Qual? Se dar dinheiro e garantir a saúde básica não é o suficiente para fechar todas as lacunas de desenvolvimento que a pobreza cria, o que isso nos diz sobre o verdadeiro custo da pobreza? É uma boa pergunta. Se cada programa de transferência de renda no mundo viesse acompanhado não só de um prato de comida, mas um pacote de desenvolvimento cerebral.